está convocada essa reunião no dia 25. Ele está pisando em ovos, né? Hoje mesmo pediu, pelo amor de Deus, para as pessoas não fazerem reuniões desse tipo em outras partes do Brasil. Então, ele pode ser preso. O que ele poderia fazer que ensejasse uma prisão preventiva, por exemplo, uma cautelar, né? Ou o senhor acha que a justiça vai esperar, vai ter todo o processo, que é o normal, né? Você ter todo o processo e, ao final, depois de todos os recursos, se for o caso, prender. Agora, o que ele poderia fazer, o que ele já fez que poderia ensejar uma prisão antecipada do Jair Bolsonaro? Concordo com você, Rodrigo, é uma situação muito delicada, ele sabe que é delicada, por isso que ele está sendo muito cauteloso, porque é um limite que é claro, mas ele é tênue, entre você criticar uma decisão judicial, porque todos nós aqui temos direito de criticar a decisão judicial, temos que cumprir, mas criticar a gente pode, né? Eu acho que muitas das críticas são sem fundamento, mas que elas podem existir, elas podem. Então, você criticar uma decisão judicial, você apontar que é um processo político, você apontar que existem atos arbitrários, tudo isso é legítimo. Bolsonaro, ele pode, no debate público, colocar a sua versão, pode criticar as decisões judiciais que estão sendo direcionadas aí aos seus aliados e até mesmo a ele, pode dizer que isso é abusivo. Isso ele pode fazer no âmbito discursivo. O que ele não pode? Insuflar a violência, né? Então, por isso que eu digo, o limite é claro, falando aqui fica muito claro, mas na vida real, esse limite, ele muitas vezes ele fica numa zona nebulosa, numa zona cinzenta, né? Então, é óbvio que se ele chegasse aqui e começasse e ele não vai fazer isso, né, tão descaradamente, mas promover violência, promover insuflar esse movimento, que esse movimento de crítica se torne um movimento de tomada de poder, de atos violentos, de ameaças, né? Isso caracterizaria, sim, uma possibilidade de cautelar, da medida cautelar mais restritiva que a gente tem, que é a prisão preventiva. É um exemplo claro, porque o Código de Processo Penal coloca lá 4 possibilidades da prisão preventiva: ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica, ameaça à instrução criminal, que é a produção de provas, ou ameaça à aplicação da lei penal, que é fuga. Então, assim, em 2 casos muito nítidos, né, se o sujeito está ali promovendo atos que levam à reiteração de condutas delitivas, ou seja, está cometendo novos crimes, isso é perturbar a ordem pública. Se ele estiver insuflando, promovendo violência, graves ameaças, isso é uma ameaça à ordem pública. Se ele tiver atos concretos que indiquem que ele vai fugir, que ele vai se furtar à aplicação da lei penal, é outro caso claro de prisão preventiva. Então, se ele tiver mandado todo o dinheiro dele para fora, não tiver sobrado nada aqui no Brasil, então você reteve passaporte, mas se ainda assim você vê que ele está tentando de alguma forma sair do país, é motivo de prisão preventiva. Se ele tiver praticando novos crimes, é motivo de prisão preventiva em razão da perturbação à ordem pública. Então, no âmbito discursivo está muito claro, mas na vida real eu acho que exige atenção, né, de todos nós, até porque com participação do governo do estado, pelo que eu estou vendo, né, vai ter participação. Até que ponto vai ser essa participação? Pode ser a participação do governador? Pode, mas uma participação institucional não pode, né? Seria um desvirtuamento aí até a moralidade pública. Então, são muitas nuances aí que devem ser analisadas. Professor, conectando com isso, eu acho que faz muito sentido a gente pensar nos riscos, né, nas implicações jurídicas para essa manifestação do dia 25 de fevereiro, porque a gente já assistiu outras manifestações públicas de Bolsonaro, quando era presidente, por exemplo. A gente lembra daquele 7 de setembro de 2021. Vou até chamar um vídeo aqui para a gente relembrar como foi a fala dele. Que uma pessoa tenha, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele.
Depois ele teve até que voltar atrás, né, para ir atrás ali do ministro Alexandre de Moraes, né, mandar um garoto de recados para ele. A rotina, né, Exatamente. dele, né, ataca, depois não foi isso que eu disse e tal. Então sempre ficou por aí. Mas eu gostaria de voltar com o doutor Fernando Ideu a questão desse apoio. O Tarcísio já afirmou, né, já divulgou que estará nesse ato. O prefeito, talvez, e o senhor falou que o Estado não pode ter nenhuma estrutura, não pode apoiar. Como que eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso? Até que ponto o Estado pode participar desse ato, ou só o governador tem que ir lá e deixar bem evidente que não é o Estado de São Paulo, é ele pessoalmente? Como é que se dá? Como é que vai dar para diferenciar esse tipo de apoio, doutor Fernando? Isso é muito importante, professor, se o senhor puder juntar essas duas respostas para a gente entender. Área, você tem. E as implicações... A igreja evangélica já pulou fora, disse que é o próprio... Isso. Malafaia. Com medo também de algum desgaste, inclusive jurídico. A pessoa jurídica já pulou fora, mas a pessoa física Quem está pode dentro. patrocinar um tipo de ato político desse e quem não pode, doutor Fernando? Essa é a questão. Eu acho que assim, tem uma zona muito clara. O que não pode ter? Não pode o governo do estado contratar caminhão para palanque do Bolsonaro, ali, do discurso dele. Isso não pode. O estado de São Paulo, ou a prefeitura, né? O Ricardo Nunes está numa situação muito delicada, cá entre nós, né? Porque estamos antecipando um debate, o Bolsonaro está antecipando um debate aqui que ele também não está preparado ainda para saber se ele vai se posicionar como o candidato bolsonarista para enfrentar o Guilherme Boulos, ou se ele vai ficar numa coisa mais centro, numa coisa mais, tem um apoio do Bolsonaro, mas ele que apoia, não sou eu que fui buscar, né? Então, mas para te responder mais claramente, o Estado não pode patrocinar esse evento, né? O Estado vai ter que oferecer policiamento militar, a segurança, mas ele não pode patrocinar esse evento. E o patrocinador tem que ficar claro, porque a gente tem que saber de onde vem o dinheiro, né? Será que é de igreja? Será que são de empresários que estão também, de alguma forma, interessados nesse movimento? Isso é uma coisa interessante da gente observar, né? Mas o Estado não pode ter essa participação oficial, assim como promove o Carnaval, promove o Réveillon, não pode promover a manifestação do Jair Bolsonaro, né? Isso é muito claro. Agora, o governador pode ir lá, não como governador, mas como pessoa, ele, Tarcísio, manifestar o apreço dele pelo Bolsonaro e a crítica? Eu acho que pode, tá? Eu sei que é muito difícil, vai ter gente que vai dizer que não dá para separar a pessoa do governador, da pessoa civil ali, da pessoa física e natural da pessoa, mas me parece que não, a presença dele por si só ali não caracterizaria uma violação a priori da moralidade pública, mas depende muito do contexto. Se ele manifestar, o povo de São Paulo está, como você sabe, da ilegalidade e tal, o governo de São Paulo não vai poupar esforços. Se ele fosse por um caminho desse, que eu acho que não vai, obviamente, mas se ele fosse, aí sim me pareceria uma ofensa à moralidade. Eu lembrei como o governo do estado patrocinou, por exemplo, as manifestações contra a Dilma, abrindo o metrô. Né, cedendo uma renda que seria do estado com a passagem, ele abriu as catracas, assim, ali era uma participação direta do estado patrocinando um golpe, né? Uma derrubada, né? Uma derrubada de uma presidente. Que, curiosamente, teve início aquelas manifestações contra o aumento da passagem, né? Exatamente.